você que acompanha o nosso canal do Mais Humanas. Eu sou o professor José Rodrigues, das áreas de Filosofia e História, e vamos falar aqui de anarcocapitalismo. Mas antes de abordarmos esse conceito, eu convido você que nos acompanha, se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Ative as notificações aí do sininho, para ficar sempre por dentro das temáticas aqui levantadas pelos professores. Também deixe o seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo, se comunique conosco e, se gostar, dê o seu like, deixe o seu joinha. É muito importante a sua participação. Agora sim, falaremos de anarcocapitalismo. A princípio, logo nós vemos dois conceitos que parecem antagônicos nesse conceito: anarquismo e capitalismo. O anarquismo, uma corrente lá do século XIX, de pensadores como Proudhon, Bakunin, pensadores que apontaram para o Estado como uma instituição que chancelava a desigualdade entre as pessoas a partir da propriedade privada. Logo, os anarquistas queriam o fim da propriedade privada e o fim do Estado, de maneira definitiva e radical. Como resultado, cada pessoa passaria a se auto-representar em qualquer uma das questões. Nesse sentido, o anarquismo se diferencia do marxismo tradicional pela rejeição de qualquer ideia de etapas de hierarquia, de organização, que criem diferenças entre as pessoas. Para o marxismo tradicional, antes de chegar ao fim do Estado, o comunismo, se faria uma revolução dos trabalhadores e se instauraria um Estado governado pelos trabalhadores a partir da vanguarda, das lideranças do partido, o Estado socialista. E o Estado socialista conduziria a sociedade ao comunismo. A ideia anarquista é que não é legítima nenhuma hierarquia entre as pessoas, nenhum tipo de organização estatal que gerisse. Era preciso acabar de uma só vez com o Estado e a propriedade privada. O capitalismo, por sua vez, analisado na própria obra também do Marx, O Capital, seria um sistema de divisão da sociedade em classes sociais. De maneira particular, a classe dos que detêm os meios de produção, os capitalistas, e a classe proletária, aqueles que não detêm os meios de produção e, portanto, vendem sua força de trabalho para os que detêm os meios de produção. A classe capitalista é a classe exploradora para Marx. A classe operária, a classe explorada. Esses dois sistemas, eles vão ser juntados, esses dois termos, em um conceito comum, lá pelo pensador Murray Rothbard, em 1974, escrevendo sua obra Anatomia do Estado, um clássico. Mas esse pensador, ele vem de uma corrente de pensamento que nasce, melhor dizendo, lá no liberalismo, no século XVIII ainda, o liberalismo, que era um protesto ao Estado absolutista, apontava para um Estado que garantisse os direitos inalienáveis do homem, que foi chamado de justa naturalismo, direitos que seriam natos, que nasceriam com a gente, direito à liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade privada. Nesse sentido, o Estado deveria ser um contrato de consentimento entre a sociedade e a instituição para garantir esses direitos. No século XX, a escola austríaca da economia retoma essas ideias e, do ponto da economia, cunha o conceito do neoliberalismo. A ideia, principalmente formulada pelo economista von Mises, de que o Estado deveria se tornar um Estado mínimo, um Estado que garantisse apenas o estritamente necessário para regular a vida, a liberdade e propriedade, deixando tudo que não fosse estritamente necessário na livre iniciativa do mercado, autorregulado pela oferta e pela procura. O anarcocapitalismo é a radicalização dessa ideia da escola austríaca.
Então, se a escola austríaca apontou para o Estado mínimo, a anatomia do Estado vai ser um livro que vai apontar para o fim total do Estado. A ideia anarcocapitalista é a ideia de que, pelo Murray, que o Estado ele é um Estado opressor, de que o Estado ele retira a propriedade privada do cidadão através dos impostos, e que os impostos seriam uma espécie de roubo, um roubo sistematizado, um roubo institucionalizado. Para o Mullah, existem duas formas de se conseguir a riqueza: o trabalho e o furto. O Estado seria um furto institucional, através dos impostos e das legislações que são colocadas como peso em cima daqueles que estão trabalhando e produzindo. Logo, todos os serviços nas anarcocapitalismo passariam a ser desenvolvidos exclusivamente pela iniciativa privada. Em uma sociedade anarcocapitalista, todos os serviços, produtos, espaços seriam ocupados pela iniciativa privada. Em outras palavras, os serviços como água, energia, esgoto, segurança pública, segurança não mais pública, saúde, educação, tudo passaria para a iniciativa privada e esvaziaria qualquer necessidade de ter uma instituição estatal. Então não haveria mais estados, apenas as pessoas com a sua livre iniciativa produzindo e comercializando a sua produção, interagindo socialmente. Então, poderia se formar instituições que interagissem, mas economicamente dentro da lógica do livre mercado e da livre concorrência, dentro da lógica desses contratos. E um princípio importante para a gente entendê-los é o princípio da não agressão. Ou seja, o anarcocapitalismo diria que qualquer tipo de agressão, de interferência, de injustiça, deveria ser rejeitado. Mas como não existe mais a figura do Estado, o próprio indivíduo teria direito à sua livre autodefesa. Ele se autodefenderia a partir de suas próprias forças, combatendo a injustiça feita sobre ele. A grosso medida, esse seria o sistema anarcocapitalista. Acabaria com esse regulador chamado Estado sobre a economia e qualquer aspecto da vida social, e a sociedade seria autogerida. Portanto, se acabariam com qualquer tipo de taxação, de impostos, de imposições, e assim se atingiria uma liberdade mais plena. Agora, qual é a grande problemática do anarcocapitalismo perante a realidade do século XXI? Se, por um lado, essas ideias foram ganhando espaço, dada crises econômicas, e a ideia, principalmente, do neoliberalismo, ela ganhou espaço no sentido da crise que foi gerada após a queda do Muro de Berlim, de um Estado socialista estatizante, e, portanto, se fortaleceu a ideia de que, abrindo-se mão de qualquer coisa pública, qualquer empresa pública, se privatizando todos os bens e serviços do Estado, o Estado se tornaria mais eficiente. É a ideia do neoliberal de que o Estado privado, a iniciativa privada, ela é mais eficiente, mais rápida, mais dinâmica que a iniciativa pública, mais estática, mais burocrática, mais pesada. Essa ideia deu força também à radicalização do anarcocapitalismo. Então, se o Estado é burocrático, pesado, por que não abrir mão completamente dele e converter tudo que era passado por impostos para a livre iniciativa? Cada indivíduo saberia melhor com o que ele gastaria para si e para a sua família. Isso esbarra em problemáticas quando a sociedade é deparada principalmente com crises. Como, então, gerenciar o conflito entre
a propriedade privada e a ação individual e o bem comum, o coletivo. Como equilibrar as vontades individuais quando elas se contrapõem ao bem comum? Porque o mercado ele é movido por livres iniciativas de vontades individuais. Mas existe a regulação estatal que seria representante do bem coletivo. Ora, pensemos aí, grande desafio da pandemia do Covid-19. Como mobilizar esforços visando apenas o lucro e as empresas? Quando houvesse como nesse momento, um conflito de interesses entre a iniciativa das empresas e a preservação da vida coletiva. O lucro empresarial ou a vida? Quem regularia? Como seriam reguladas as instâncias judiciais, conflitos entre os diferentes indivíduos com legislações pessoais? Quem definiria, em nome do coletivo, o que é certo e errado, justo e injusto, em termos legais? Prevaleceria, talvez, a ideia de quem tem mais força econômica e, portanto, a desigualdade seria acirrada? Um trabalhador, como se defenderia da iniciativa do seu patrão? Visto que, se ele se autodefendesse, teria muito menos poder, porque não tem acesso a bens econômicos para se contrapor ao seu patrão. Então, é um Estado onde aqueles que têm, eles se fortalecem e aqueles que não têm estão enfraquecidos diante, principalmente, das crises. Como um pobre teria acesso a um sistema anarcocapitalista, a uma UTI, nesse momento do Covid, né? Se caso necessitasse, ele estaria condenado à morte. Ou, como mesmo aquele que detém os meios, conseguiria criar uma coesão social para o combate coletivo de uma pandemia que é transmitida de pessoa a pessoa. Estou trazendo aqui apenas alguns exemplos, pegando a nossa realidade do momento, para nós refletirmos os limites e por que o anarcocapitalismo foi colocado por muitos, inclusive neoliberais, como utópico, como um sonho, como impraticável, permanecendo sempre à resguarda, mesmo para aqueles que defendem um Estado mínimo e que deve existir, no fim, um Estado para que, em momentos de crise, possa responder em nome do coletivo. Poderíamos trazer aqui também as crises bélicas. Como se organizaria a defesa de um Estado como nação, não a defesa da porta da casa para dentro, mas a defesa da porta da casa para fora e a nossa defesa como um todo, diante de outros interesses, se não houvesse uma organização estatal, uma organização do coletivo. Como já apontavam os gregos antigos, a política geradora dessa instituição Estado seria a arte de buscar as coisas do coletivo, as coisas da polis, política, e, portanto, equilibrar os interesses conflitantes. Podemos fazer esse tipo de reflexão com base na ideia do anarcocapitalismo, mas percebendo também a influência desse anarcocapitalismo sobre muitos discursos políticos, dentro, inclusive, de instâncias do Estado. Né? O Estado deve ou não deve, ou até que ponto ele deve regular as relações entre os indivíduos, as garantias de liberdade individual, de livre iniciativa do mercado, mas respaldando os direitos coletivos, os direitos de vida, os direitos daqueles que, dentro da lógica do mercado, estão em desequilíbrio. Como é que nós vamos agir como um todo, mas respeitando a iniciativa das partes? Essas problemáticas são comumente lançadas quando se fala da ideia de um anarcocapitalismo ou de um anarquismo de livre mercado. Mas, principalmente em esferas da regulação do mercado, o anarcocapitalismo pode ser sedutor, tirando vamos dizer, na linguagem anarcocapitalista, amarras do Estado, ou numa linguagem social,
a regulação do Estado, poderia os investidores darem voos mais altos, mas será que esses voos não trazem riscos de queda? Uma queda de Ícaro, para falarmos aqui de mito filosófico? Será que esse voo muito perto do Sol não correria o risco eminente de derreter as nossas asas e levarmos ao caos social, como momentos como vivemos agora? Deixo essas reflexões, agradeço a você que acompanhou esse vídeo, acompanhe os nossos próximos vídeos e reflexões, participe, deixe o seu like. Tudo de bom. Fique bem.